Nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito na nossa igreja, né? Hoje nós temos um público menor em virtude da Copa do Mundo. Eu confesso aos irmãos que eu não estou muito empolgado. Algumas pessoas estão me recriminando com muito amor e carinho, mas a situação do Brasil e a Copa, essa Copa poderia ser uma das melhores Copas para nós, mas eu reconheço que os olhos do mundo, independente do que eu acredito e do que eu penso, os olhos do mundo estão voltados para a Rússia, né? Porque esta é a 21ª edição do maior evento do futebol que acontece no planeta, né? Dessas 21 edições, o Brasil participou de todas elas. É o único país e tem 5 vitórias. Hoje são 32 seleções que estão disputando um título, né, para que seja a seleção campeã. Agora, para aqueles que nasceram, e eu estava fazendo uma pesquisa histórica, para aqueles que acompanharam a Copa dos anos 50, sabe que é sempre uma surpresa, não? Uma surpresa de expectativas de vitória, que elas nem sempre são correspondidas. E aí eu vi que em 1950 nós tivemos aquele fenômeno no Brasil, né, na casa onde o Brasil precisava apenas de um empate, e ele perdeu para o Uruguai de 2-1. 2014 eu já peguei, né, porque nasci ali pertinho de 2014. E a gente sabe a trágica derrota que nós sofremos de 7-1 para a Alemanha, não é? Então é sempre uma surpresa a Copa do Mundo. Aliás, Copa do Mundo não, no futebol não há como você ter certeza absolutamente de nada. Você tem apenas mera expectativa, mas não há certezas de vitória. Na vida cristã e no nosso relacionamento com Deus, dentro de um contexto cultural como o nosso, a gente também busca ter certezas, mas essas certezas, elas são subjetivas quando elas não estão fundamentadas e alicerçadas em princípios que independem de nós, princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Por isso eu escolhi um texto de um homem que ele achava que ele tinha certeza dos seus méritos para ter um relacionamento com Deus, e ele frustrou-se. Está lá a passagem em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 23, se você puder acessar. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 23. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura, acredito que é a versão NVI. Diz assim no versículo 17: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e diz o texto sagrado, que coisa linda, gente, olha lá, e Jesus o amou. Jesus olha para ele numa tonalidade bem atípica e diz: falta uma coisa para você. Queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse isso para ela. Vamos ver juntos? Falta uma coisa para você. Diga aí para ela: falta uma coisa para você. Certo? Seja forte. O texto continua e diz: Disse Jesus: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Diante disto, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil entrar um rico no reino de Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Bem, eu hoje gastaria qualquer tempo e farei de tudo para fugir bem ao estilo que eu estou acostumado a pregar, né? Sempre fazendo você rir um pouco, descontrair um pouco. Mas hoje, se tivesse uma poltrona bem confortável aqui, eu sentaria e eu daria uma de pastora Teresa, Tânia Teresa, sentado, ensinaria para vocês. Porque eu acho que nós, na verdade, gostamos da superficialidade. Nós gostamos de uma religiosidade que não cobra de nós absolutamente nada. Nós gostamos de uma religiosidade que seja capaz de respeitar o nosso estilo de vida, que ninguém tenha com que intrometer-se, essa é a palavra certa na nossa vida. No plano de Deus, não. No plano de Deus, o conceito de vida eterna é precedido do conceito de vida abundante. Antes de Deus lhe prometer a vida eterna que você tanto quer, porque você não quer ir para o inferno, antes de você ter a certeza da vida eterna, a essência da fé cristã é que você tenha qualidade de vida. E a qualidade de vida que eu e você entendemos dentro da cosmovisão de uma sociedade capitalista é que nós não tenhamos falta de coisa alguma, que tenhamos o dinheiro para comprar o que a gente quer, gastar sem fazer contas, desfrutar de conforto. Esse é o nosso conceito de vida abundante. Nem sempre é esse o conceito que Deus tem de vida abundante. E aqui tem um moço que tinha tudo o que você quer, tudo o que você aspira, mas ele não tinha qualidade de vida. Faltava alguma coisa para ele. O texto sagrado diz, e não esconde, principalmente Mateus, que narra a mesma história no capítulo 19, versículo 20, que ele era jovem. E nós entendemos o que é juventude, né? Ah, que saudade que eu tenho da minha juventude. Eu admiro os camaradas que chegam à minha idade e dizem assim: ah, eu tenho 49 anos, eu tenho 50 anos, mas eu ainda me sinto jovem. Ou mentira gospel. Não é verdade, querido, não é verdade. Jovem tem mobilidade, jovem tem vigor, jovem tem força, jovem tem, sobretudo, saúde. Eu também tenho saúde, apesar do joelho arrebentado, da dor de hérnia, umas hérniazinhas que eu tenho aqui, a lombar, na cervical. Oh, querido, eu tenho umas marcas de expressão na cara, que eu olho para a cara de um menino de 25 anos e tenho uma inveja gospel. Ele não tem bigode chinês, ele não tem sobra de pelanca, ele não tem o ministério geleia, balança tudo. Jovem, querido, ele era jovem, certo? Ele estava no auge da ebulição dos seus hormônios. O texto sagrado diz que aquele jovem era riquíssimo. Ele era jovem e rico. Olha que coisa magnífica. Eu também fui jovem, como ele, mas eu era pobre. Ele era jovem e rico. Ou seja, o texto sagrado, Lucas 18, 23, que também narra a mesma história. Aliás, os evangelhos que são chamados evangelhos sinópticos, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, diz que ele possuía riqueza. Ele possuía tudo que este mundo pode oferecer a alguém. Ele tinha casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, joias, propriedades, diversão, dinheiro. Quem não quer isso? Se você está aí dizendo assim: não, nada disso me encanta. Pois é, então me encanta. Eu gostaria de tudo isso. Então ele era jovem e ele era riquíssimo. Não existia falta de coisa alguma na perspectiva material. O texto sagrado diz que ele era jovem,
riquíssimo e olha, proeminente. Ele era importante. Você sabe o que significa isso? Que esse jovem era um cara que, apesar de jovem, ele era um homem de posição. Ele tinha aquilo que eu chamo no Brasil, na linguagem tupiniquins, ele tinha pedigree, certo? Ele possuía status, ele possuía fama, ele possuía glória, e apesar de jovem, ele era e também rico, ele era também um cara prodígio, porque para chegar na idade dele, na juventude, com tanto destaque, significa que ele era um fenômeno. Um cara como esse é o tipo que você, Dona Maria, quer como genro, não é? Oh Deus, manda um desse para minha filha. Porque o camarada era líder, ele era famoso, influente, talvez um líder dentro da comunidade judaica, dentro da sinagoga, um moço de elevada reputação e de grande prestígio social. O texto sagrado de Lucas 18 diz que um jovem de sumária importância perguntou para Jesus: bom mestre, que farei para a vida eterna? Era um camarada raro. Eu faço um paralelo, que quem tem muito dinheiro cai na gandaia, né? Quem tem muito dinheiro tem oportunidade de viver deslizes morais muito mais do que quem não tem. Ao contrário daquele jovem, ele era portador de excelentes predicados morais. O texto sagrado diz que Jesus impulsivamente aguçou para ver se ele tinha certeza daquilo que ele gozava, e ele gozava de bom comportamento, fina educação, moço sincero, sem jaça, ou seja, sem defeito, íntegro. Ele não vivia nas orgias, não era adúltero, não era desonesto, vivia uma vida honrada, pura, por fora e por dentro. Aquele rapaz, ele vivia externamente os padrões mais rígidos da moralidade daquela sociedade. Possuía uma excelente conduta, era um homem virtuoso. Mas apesar de todas essas qualidades, que poucos de nós que somos religiosos e que estamos aqui, poucos têm, esse rapaz tinha. Apesar disso, ele era insatisfeito com a sua vida. É isso que o texto quer focar. O texto quer mostrar que quando Jesus aborda aquele jovem sob o padrão moral, ele diz: tudo isso eu cumpro, Senhor. Mas ele sabia que faltava alguma coisa. Que me falta ainda? Essa é a pergunta que a gente faz internamente em situações adversas. Ele tinha tudo para ser feliz, mas ele não era feliz. E a pergunta para mim e para você é: por que ele não era feliz? Se ele tinha tudo que a gente sonha, ele possuía tudo que o mundo poderia oferecer, mas o seu coração continuava vazio. E sabe o que é vazio de alma, querido? O vazio de alma, ele só é explicado pela premissa literal de que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. E quando Deus colocou a eternidade nos nossos corações, Ele também decifrou e decodificou apenas um dispositivo onde Ele mesmo pode operacionalizar dentro de mim e de você. Com a eternidade no nosso coração, a gente não preenche o vazio desse coração com nada, absolutamente com nada, nem com prazer, nem com sexo, nem com status, nem com fama. Porque quando Deus colocou a eternidade no nosso coração, ele só pode ser preenchido por Ele mesmo. É por isso que nem a religião foi capaz de preencher o vazio do coração do ser humano. Talvez a gente pensasse que ia como aquele rapaz, que o dinheiro, a posição pudesse preencher a sua alma, mas ele sabia que existia um vazio dentro do seu coração. Assim como eu e você, nada vai preencher o vazio do nosso coração, nada. Sabe aquele camarada que acha que o casamento vai mudar o seu coração, e aí ele continua com as mesmas práticas? Sabe aquele camarada que acha que se ele passar no concurso, todos os problemas sociais e financeiros da sua vida vão mudar, e ele passa e agora tem um bom salário, mas nada mudou? É porque a eternidade está no seu coração.
Nada satisfazia os anseios daquele jovem. Sua vida continuou uma busca constante. Ou seja, ser correto nessa sociedade não nos basta. Ter dinheiro não nos basta. Ao contrário, nada disso é suficiente. Ele era sedento, como eu e você, de uma resposta aos nossos anseios, para que nós evitemos a viver uma crise existencial. Qual é a crise existencial? Qual é o vazio que há no meu coração? Era o que havia no coração daquele moço. Ele tinha sede de Deus, tanta sede, que ele sabia que existia algo maior que o seu dinheiro não podia comprar, que o seu dinheiro não podia lhe oferecer, que os seus amigos não podiam suprir, e ele entra nessa crise de sede de Deus. Ele sabia que ele não possuía nenhuma segurança. Em que está a minha e a sua segurança? Em que? Isso foi lembrar-me do meu pai. Meu pai, ele era um camarada que sabia ganhar dinheiro, ganhava muito dinheiro, e ele fez uma baita de uma poupança. Os mais novos não vão lembrar disso. Meu pai tinha muito dinheiro na conta, mas meu pai teve que enfrentar uma crise, que ele só não suicidou-se porque ele tinha uma mulher forte ao lado dele. Foi na época do Plano Collor, quando ele confiscou todo o dinheiro que estavam nas contas e limpou tudo. E da noite para o dia nós não tínhamos mais nada, absolutamente nada. Nós tínhamos um limite de resgate estabelecido para o governo. Eu sei que alguns de vocês sofreram isso aqui no Tocantins, na época do investimento da avestruz. Alguns viram realmente a avestruz. A expectativa que nós temos de ganhar dinheiro, de termos segurança. Mas aonde é que você vai ter segurança? De onde virá a sua segurança? O texto sagrado mostra que aquele jovem não queria enganar-se a si mesmo. Ao contrário, ele sabia que ele não possuía qualidade de vida, que ele não possuía vida eterna, que ele não queria mais viver um engodo, um engano. Ele não queria enganar-se a si mesmo. Ele precisava alcançar a salvação. E aí ele entendia: meu relacionamento com Deus é duvidoso. Meu relacionamento com Deus não é real. Meu relacionamento com Deus é fictício. Meu relacionamento com Deus é apenas social. Eu não tenho um relacionamento de pai e filho. Eu não tenho um relacionamento do Criador com a sua criatura. Eu não tenho um relacionamento com o adorado e o adorador. Eu não sei quem é esse Deus. E aí ele vai até Jesus e diz: bom mestre, que eu farei para ter a vida eterna? Quando Jesus olha para aquele homem, sabe que ele foi a fonte certa, e ele foi a pessoa certa, como todos nós que estamos aqui. Ele buscou um único que poderia responder aos seus anseios. Na certeza ele já tinha visto ou ouvido falar de Jesus, ele sabia do impacto da mensagem de Jesus. Então ele vai depressa, com muita pressa até o Senhor, assim como nós queremos, Esses dias eu estava conversando com uma nutricionista, e eu disse para ela assim: olha, eu já fiz todas as dietas possíveis, eu tenho doutorado, PhD em dieta. Ela olhou para mim e disse assim: e tem também o efeito estufa, na sua vida, Eu falei: não entendi. Ela disse: o efeito sanfona, o senhor entendeu? Eu disse: e aí, o que é que eu faço? Ela diz: aí é que está a diferença. Quanto tempo o senhor gastou para ganhar esse corpinho? Aí eu falei: esse corpício que a senhora está falando aqui? Anos. Pois é, não é do dia para a noite. Assim também é na vida. A gente somatiza uma série de conhecimentos, todos eles desprovidos de verdade. No caminho da religiosidade, 90% do que a gente sabe sobre religião é mentira, é falsa verdade. E a gente vive a subjetividade de achar que tem relacionamento com Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: quais são as garantias que você tem que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento real? A paz que excede todo o entendimento em seu coração,
A segurança de que se hoje você fechar o paletó, bater as botas e estar diante da morte, você tem certeza da sua vida eterna? Que garantias você tem que as prerrogativas da paz que excede todo entendimento não vai ser furtado do seu coração, porque você tem a salvação? Muitos querem ser salvos como aquele jovem, mas também não querem um relacionamento aonde Deus delimite caminhos a mim e a você. Ele foi a Jesus, mas o texto sagrado diz que mesmo com o amor, aquele homem tinha que enfrentar algo que nessa noite você tem que enfrentar também. Porque quando Jesus disse: te falta ainda alguma coisa, aquele moço se entristeceu, baixou a cabeça, ficou angustiado e deu as costas a Jesus. Por que você ainda não tem certeza da salvação? Por que você ainda não rompeu com os velhos rudimentos e se estabeleceu, se firmou na casa de Deus, reafirmando-se como filho do Senhor? Talvez porque você veja Jesus apenas como um mestre e não como Deus. Quando você vê Jesus apenas como mais um do panteão das divindades da nossa cultura, você participa apenas de um movimento sincretista, onde todo caminho leva a Deus, toda religião é boa. Eu quero dizer para você que essa é uma das maiores mentiras relativizadas neste mundo. E quando você vê Jesus apenas como o filho de Maria e não como Deus, você não obterá a paz. Aquele jovem vai até Jesus, porque Jesus promete dar uma mensagem que vai tirar a angústia do seu coração, mas ele não reconhece Jesus como Deus. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4 que não existe nenhum outro nome debaixo do céu ou em cima da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Talvez você seja até um evangélico, um crente, mas ainda faz algumas simpatias e vive uma crença plurativizada. Você acredita mesmo que a pessoa pode alcançar a salvação por ela seguir padrões rígidos da religiosidade? Aquele jovem enganou-se. Enquanto a gente vê Jesus como apenas um mestre, não como filho de Deus, a gente não alcança o êxito do relacionamento que produz salvação no meu e no seu coração. Para ser salvo, querido, não basta apenas seguir os ensinos do mestre, é preciso se curvar diante dele. Para ser salvo é preciso você saber e confessar que Jesus é Deus. A Bíblia diz claramente que Jesus olha para ele e diz: você está me chamando de bom, não sabe que só existe um que é bom e esse é Deus. Você está me chamando de Deus. É esse o significado. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus sem reafirmar que Jesus Cristo é Deus e que Ele precisa ser Deus na minha vida. A segunda verdade é que a salvação, ou seja, a graça, o relacionamento de Deus não é com base na meritocracia, mas sim na manifestação da graça de Deus. Você não merece nada, querido. Você não é nada bom. Nada do que você faça. Aquele jovem pensava que por ele cumprir padrões rígidos de moralidade, ele não adulterava, ele não se prostituía, ele não matava, ele não roubava, ele dizia que eu cumpria todas as obrigações religiosas, mas na verdade ele estava cumprindo mecanismos externos. Seu desejo de ter a vida eterna, sem dúvida nenhuma, era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançar. Deus não se relaciona comigo, com você, com base na meritocracia. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja forte: você não merece nada. A salvação não é baseada no mérito. A salvação é baseada no sacrifício de Jesus, no favor de Deus. Ele decidiu não desistir de você, Ele decidiu amar a você incondicionalmente, Ele decidiu te amar de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você pereça.
E por conta disso o texto sagrado diz que a salvação que ele queria obter estava baseada na obediência externa de mandamentos. Todas as grandes religiões do mundo, confucionismo, budismo, islamismo e até o cristianismo, trabalhou a ideia de que o homem é compensado pelo mérito. Eu não nasci num lar evangélico, mas eu achava que para eu obter uma graça, eu teria que pagar uma promessa. Se Jesus, o Senhor, me curar disso, subirei a escada de São Judas Tadeu de joelho. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu pagarei esta promessa. Nós temos uma lei compensatória. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele manda chuva para você, e Ele manda chuva para quem você acha que é mau. Deus é tão bom, Ele é tão bom, que Ele cura você de doenças, e você se acha tão bom e merecedor, que Ele cura você do câncer, Ele cura você da depressão, Ele cura você da chikungunya, Ele cura você da dengue, mas Ele cura o homem também mal de todas essas doenças. Deus não faz acepção nem entre você nem o traficante. Deus não faz acepção entre você e aquele que não confessa a sua fé. Sabe por quê? Porque Ele ama a todos. Mas aquele jovem, ele achava que ele era merecedor, que ele era importante. É a lei da meritocracia, é a lei da compensação. Não, nós somos abençoados porque Deus é bom, amém? Ele não nos abençoa porque nós merecemos, ao contrário, é por isso que Ele é Deus. Ele nos abençoa porque nós não merecemos. E é dentro desse conceito que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento baseado naquilo que Ele é e não naquilo que Ele pode fazer para nós. Sabe por que, querido, aquele cara fracassou? E sabe por que eu e você fracassamos? Porque nós não temos consciência de quem realmente nós somos. Qual é o nosso verdadeiro diagnóstico? Seja forte com o que eu quero dizer para você. Você não está aqui bonitinho, arrumadinho, cultuando a Deus? Pois é, mas todos nós somos pecadores. Há alguém aqui que não tem pecado? Há alguém aqui que não tem um desafeto com alguém? Há alguém aqui que não já fez uma maldade com alguém? Ontem nós numa brincadeirinha, mas é uma brincadeirinha ensinando, uma teledramaturgia, fizemos uma dramaturgia lá no encontro Namoratos ontem no Projeto Girassol. Teve uns sorteios bacanas, bonitos, né? E aí eu estava sentado com o Valdo e a Larissa, a Aurinha e o Samuel, e mais um outro casal que estava conosco visitando lá, o Rodrigo e a esposa. E aí teve os sorteios, todos os sorteios, todos os brindes eram muito bons, todos, mas tinha dois que todo mundo queria, né? Que eram 2 óculos da Empório, né? E aí todo mundo fica assim: opa, contém 1 grama é bom, Farmaju é bom, mas eu quero o óculos. E aí todo mundo começou a orar na mesa, né? Oh Deus, passa 1 grama, Senhor, contém 1 grama. Senhor, eu quero o óculos, Senhor, o óculos. Aí não ganhamos, a minha mesa não ganhou, né? Quando saiu o óculos, olha só, é brincadeira, mas a brincadeira é que revela uma verdade, né? Aí saiu o óculos, oh Senhor, só quem ganha um óculos é quem não precisa. Oh. Qual é o nome disso? Inveja. Aí o meu companheiro de mesa, né? Não vou dizer, tinham 3 lá, não vou dizer 1. Aí um disse assim: oh Senhor Jesus, tira esse negócio do meu coração, Senhor. O Senhor não precisa quebrar o óculos agora. Está vendo, gente? É uma brincadeira, mas sinaliza o quanto, na verdade, nós achamos que somos bons. Nós não somos bons. Diz a pessoa que está aí ao seu lado: eu sabia que você era ruim. Pode dizer para ele: eu sabia que você era ruim. Todos nós somos, queridos. Não fica assim, não avalie a pessoa pelo que ela apresenta, não julgue pela aparência. Jesus declarou para ele, e ele declarou para Jesus, Mateus 10:20, mestre, tudo isso
que o Senhor acabou de dizer, eu cumpro, eu obedeço desde a minha adolescência. Ele realmente tinha um diagnóstico de que ele não era pecador, que pecador é matar, pecador é roubar, pecador é mentir, pecador é adulterar. Não é assim que a gente acha, fulano é pecador, fulano. E qual é o conceito de pecado que nós temos? Aquele que a lei do país diz que é crime. Se não é crime, não é pecado. É assim que a gente fez. A gente fez um paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então no mundo físico diz que matar é crime, é pecado. O mundo físico diz que roubar é crime, então é pecado. O mundo diz isso, então a gente conceituou isso, diz, querido, ser pecador é não ter um relacionamento real com Deus. Por isso o texto sagrado diz que ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, ele falhou nisso. Sabe por quê? Olhe para mim, seja forte. A gente acha que o cara que adora a imagem de Nossa Senhora Aparecida é idólatra, mas aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas é tão idólatra quanto iconoclasta. Idólatra não é aquele que se curva diante de imagem. Idólatra é todo aquele que substitui o lugar de Deus por outra pessoa ou por outra coisa. Então a pergunta que eu faço para você é: você não é idólatra? Você não é o tipo da mãe que diz, Deus, o Senhor não leve o meu filho, leve-me primeiro, leve-me, mas não leve o meu filho. Se o meu filho morrer, o meu mundo acaba. Isso não é idolatria? Porque o filho não é seu, é do Senhor. Não é idólatra você venerar o seu pai e sua mãe. E egoísmo, ele está lá com 98 anos na UTI e você está pedindo a Deus, não leve meu pai, ó Deus, ele sofrendo na UTI, entubado, e você pedindo para que não leve seu pai, porque você quer ver ele ali na terra, ainda que ele esteja sofrendo. Isso não é egoísmo? Você entende como nós relativizamos as questões a partir da nossa ótica do que é certo e do que é errado? A minha ótica do que é certo e do que é errado tem que ser, querido, menos, muito menos. Aquele moço, ele era idólatra, e o texto sagrado claramente diz que ele sofria por conta disso. Mas quando nós entendemos esse conceito, nós entendemos o que o Senhor quer nos oferecer e o que Ele queria ensinar para aquele moço. O que Ele quer ensinar para você, queridos, é que no relacionamento da salvação, o diagnóstico que eu tenho de mim mesmo, eu tenho que me levar a entender o que é que Deus quer para mim e para a sua vida. O texto vai muito mais além e diz assim, segura aí para ser forte, eu não me perdi aqui. Ele não tinha essa consciência de pecador, não amou a Deus, seu Deus era o dinheiro. Veja, o problema daquele moço não era de maneira nenhuma o fato dele ter dinheiro. Não é defeito nenhum você ser rico, não era defeito nenhum ele ser rico, ao contrário, o fato é que ele se tornou escravo dos seus próprios bens. Você pode ter quanto você quiser de dinheiro, mas ele amava mais o dinheiro do que as pessoas, ele amava mais o dinheiro do que a Deus, e o dinheiro era tudo para ele, e se fosse para ter a vida eterna e ficar sem dinheiro, ele abriria a mão da vida eterna. Seu pecado não era ser rico, não, seu pecado não era possuir muito dinheiro, mas ser possuído por ele. Ele não amou ao próximo como ele dizia que amava. Vivia de forma egoísta para si, amava mais as coisas do que as pessoas. Jesus olha para aquele moço e disse, falta-lhe uma coisa. A minha pergunta é para você, o que é que te falta para que você tenha a vida eterna? Vou melhorar a pergunta. Você foi batizado nessa igreja ou batizado em outra igreja, você frequenta essa casa, mas a pergunta é, você tem a certeza da vida eterna? Mais ainda, você tem qualidade de vida, paz que excede todo o entendimento? Ele rejeita Jesus e rejeita as exigências impostas por Jesus.
ele rejeita confiar em Jesus, ele rejeita seguir a Jesus, ele rejeita a alegria da eterna salvação, e ele sai triste com toda a sua riqueza. Entre o dinheiro e Cristo, ele escolheu e rejeitou a Cristo. Eu já falei para esta igreja que na época da morte da mãe menininha do Cantuário, eu estava em Salvador, e por curiosidade eu fui àquele velório, e os filhos de santo, os filhos de Iemanjá, colocaram joias, comidas, roupas, farofa, tudo que eles podiam para sepultá-la. A Bíblia diz que nós não levamos nada deste mundo. Quando nós partimos desse mundo, nós temos um passaporte direto para a eternidade com o Pai. Se você frequenta esta igreja ou qualquer igreja evangélica e você não tem a certeza da vida eterna, você nunca teve um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus significa que reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que eu sou pecador e reconhecer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não sabemos se o Brasil vai levar a Copa do Mundo. Você também pode olhar e dizer o seguinte: quem me dá a certeza que eu vou dar a vida, que eu vou ter a vida eterna? Jesus Cristo. Não, só Deus sabe. Não, Ele me dá. Ele diz: ainda que você esteja morto, se crê em mim, então você viverá. A vida eterna é uma certeza, não é uma expectativa de certeza. Ela acontece aqui, agora, hoje, no dia em que você diz: eu creio que esse Jesus é Deus. E eu quero lhe convidar a sair da expectativa para a certeza. Te faltava apenas uma coisa, e essa coisa é confessar que Jesus é Deus, que você é pecador e que você precisa desse Cristo para reencontrar-se com Deus e ter vida e vida em abundância.